Gaviões da Fiel pagou aí do 104º boleto, né? No valor de 4.360. O montante até agora arrecadado foi de... 4 mil reais? Não, é 4 milhões. É 4 milhões? 4 milhões, 4 milhões. Mas o que é? Desculpa, vai, complementa aí. O boleto não foi 4 milhões não, porque é 41 milhões arrecadados até agora, né? Eu vi lá 4 mil, eu vi no meu timão, tá aqui, ó. Boleto de 4 mil reais? 4.360. Ah, mas isso não precisa de vaquinha. Mas é o café da manhã na casa do mano. Mas é que eles continuam pagando o boleto, cara. Mas pra falar a verdade, esses boletos aí, eu não sei aí em quantos anos aí que foi feito o negócio, mas eu deduzo que um financiamento de 700 milhões não tenha boletos de 4 mil. Mesmo que sejam os últimos ali, praticamente amortizando o juros. Uma motinha tá... Mas pode ser. Eu acho que ele tá certo. Não, mas pode ser. Eu tô vendo aqui uma matéria de 31 de agosto, foi 4 mil também. Gaviões da Fiel paga 4 mil no 156º boleto da campanha para quitação da Neoquímica. Deve ser 4 mil mesmo. Acho que 100 e poucos boletos que foram pagos aí nesse valor. Isso, então... 4.043 reais, né? 4 milhões. Então tá vendo? 4.360. Bom, quem sabe no ano de sei lá, 2003 não, mas por exemplo, quando você tem... Não, mas quando você tem aí esse financiamento, você não paga o próximo. E é aquele que tá embutido... Sim. Você paga aquelas últimas parcelas aí debitando juros. Ele é retroativo, hein? Se você paga o boleto seguinte do mês que vem, é aquele boleto que tá ainda preenchido com um montante, sei lá, de 90% de juros e 10% de amortização. Agora, quando você pega os últimos, sei lá, 95% é de amortização. Eu paguei assim, o meu apartamento. Tu paga a última sem juros pra já ir diminuindo os valores das parcelas. Mas peraí, os boletos eram maiores, mas seja o que for, estão fazendo alguma coisa pelo menos, né? Sim. Tem muita gente que devia ter feito e não fez nada. E uma dívida que não é da torcida, hein? Pelo menos tá fazendo alguma coisa. Né? A iniciativa é muito legal, linda, né? Como diz os argentinos, muito lindo, muito lindo. Sei lá. O clube... Mas é vergonhoso. Mas não, isso aí não resolve nicas. Não, é um band-aid de hemorragia, concordo, mas o clube, pelas atitudes dos comandos que tiveram, acabam só por juros com 300, 400 milhões ao ano. O Corinthians, Sombra, ele paga hoje em torno de 400 milhões ao ano, juntando tudo. Tanto os juros que ele tem do estádio, quanto os juros aí de causas trabalhistas e coisas que você vai empurrando lá pra frente. É só juros, mano? 400 milhões só de juros? Sim. E aí você pega, Nossa arrecadou senhora. 40 milhões, arrecadou Nossa 10% do que o Corinthians paga por de ano. juros no ano. E pra você ter uma ideia, Sombra, o Corinthians ele apareceu, Quintino, no ano passado, com faturamento aí atrás de Flamengo e Palmeiras, o Flamengo arrecadou 1 bilhão e 300, o Palmeiras acho... Isso. Não, o Flamengo 1.400, acho que o Palmeiras 1.200 e o Corinthians 1.100. E o Corinthians é deficitário, pra você ter uma ideia, Quintino. Só aí tem 400 de juros, fora as suas despesas do dia a dia. Folha salarial de 40 milhões... Tudo que o Corinthians tem de gasto. Ou seja, se o Corinthians hoje... Se o Corinthians hoje é deficitário com uma arrecadação de 1 bi 100 e deve fechar o ano ampliando talvez aí em 300 milhões a dívida, cara, o Corinthians ele tem no mínimo de despesa, Quintino, 1 bi e meio. 1 bi e meio. Grana ainda. Você tá fechando o ano com 300, 400 pau de déficit. É isso aí. Cara, é absurdo que se gasta. Tanto que, mano, já falam no planejamento de 2026 no Corinthians, né? Que vão se reunir proximamente aí para discutir e o assunto principal, cortar despesas. E dizem nos bastidores que um dos assuntos principais de cortar despesas seria dispensar Fabinho Soldado, que ganha muito no Corinthians, pessoal. Até porque ele era do outro grupo, né, mano? Que ele veio pelo outro presidente. E diz que lá dentro esse grupo aí não se dá muito bem com ele. Sabe por que não se dá bem, Motinha? E eu acho que o Fabinho Soldado ganha muito, porque o salário dele beira, acho que 400 pau. Eu acho que ganha muito. Porém, vamos lá, por partes. Tem muita gente querendo tirar o Fabinho Soldado de lá. Não é porque não gosta do Fabinho Soldado. É pra querer preencher o lugar do cara. É pra ser o novo Rubão. Porque tem um monte de conselheiro que tá louco pra entrar dentro do futebol. E a gente sabe que o futebol muitas vezes é lucrativo pra muita gente. Então o que tem de gente tentando aí uma boquinha de voltar. Porque depois que o Rubão saiu... O Soldado é profissional, né? Ao contrário dos caras que estão lá, né? Mas o Fabinho Soldado também, ele acabou virando esse executivo de futebol dentro do Corinthians, porque no Flamengo ele era scouter lá, ele cuidava da parte de scout lá junto com alguns caras. Então ele ganhou esse rótulo aí dentro do Corinthians, mas parece que o Inter também tá interessado aí no Fabinho Soldado. E detalhe, o André Jorge, o médico do Corinthians que pediu demissão semana passada, foi desligado, não sei exatamente o que aconteceu, mas acho que ele pediu pra sair.
Não, ele foi desligado, perdão. Ele foi desligado. E aí ele foi lá e falou que o Fabinho Soldado é um cara que o elenco gosta, é um cara que faz um elo legal aí entre a direção e o campo. Então, hoje, esses caras que plantam coisas dentro do Corinthians, não gostam do Fabinho Soldado, não sei o quê. É tudo interesse, Mota, é tudo interesse. Assim como é interesse, não sei se vocês chegaram a ver, o Lúcio, ele foi desligado hoje do Corinthians, porque o Lúcio, ele estava afastado, tem uns 4 meses, porque o Osmar Stabile, quando ele assumiu... Só explica pro povão quem é Lúcio. Já vou falar. O Lúcio, quando ele... Obrigado, Portuga. A gente não sabe quem é. O Lúcio Blanco, Portuga, ele foi o responsável por implementar... O Lúcio Blanco, ele foi responsável por implementar aí o fiel torcedor e fazer isso aí dar certo. Porque muitos clubes aí no Brasil têm o plano de sócio-torcedor e não dá certo. É uma merda a distribuição de ingresso, a gente sabe aí o quanto é dificultoso para vários clubes, enfim. É muito complicado em sua maioria. E o Corinthians, quando ele bolou esse esquema, vários clubes brasileiros entravam em contato com o Corinthians para entender como é que funcionava, qual era a empresa que administrava, como é que era feito. Modelo. Exato. E vários clubes entraram em contato, inclusive tentando aderir também a tudo que o Corinthians estava fazendo para tentar diminuir os problemas que tinham. Quantas vezes a gente viu dentro do Morumbi, os caras não conseguiam vender ingresso, e quando chegava lá não funcionava o ingresso na catraca, enfim. Era uma zona, era uma balbúrdia ali, o torcedor praticamente perdia boa parte do primeiro tempo. Ainda é no São Paulo. Então, mas aí no Corinthians isso daí virou até meio que um modelo pro futebol brasileiro. E vários clubes aí aderiram também ao que o Corinthians tinha feito. E esse cara, Quintino, ele foi o responsável por implementar isso dentro do clube. Principalmente ali na Neoquímica Arena. Quando Augusto Melo teve todo esse problema e tudo mais, o Lúcio ainda era o gestor ali da Neoquímica Arena. E entrando o Osmar Stabile, houve uma denúncia contra ele de assédio moral. Assédio moral. Osmar Stabile resolveu afastá-lo durante esse período aí para investigar o que tinha acontecido. Houve um boletim de ocorrência contra ele. E até no âmbito, talvez, ali da justiça, o Lúcio ficou ali fora das funções dele. Porém, foi sempre um cara que eu elogiei bastante aqui, e não me arrependo de ter elogiado, porque era um puta profissional, era um puta cara legal. E esse cara, agora, Portugal, ele foi demitido, pasmem, mesmo nada sendo comprovado contra ele. Então, pra variar... Foi apurado, não foi encontrado... Não, foi apurado e nada constatado contra ele. Então ele tem que reassumir. Em nota, não, porém, foi desligado do cargo. Em nota, o próprio Corinthians assume aí que durante esse período de investigação nada foi... Político. É isso que eu vou... É nesse ponto que eu vou chegar. Perfeito. Então, ô Quintino, um cara que teve aí durante 4 meses apurações contra ele e nada foi comprovado, um cara competente... Naturalmente deveria voltar ao cargo. Por que não volta? Porque a Arena Corinthians também é lucrativa para muita gente. Vocês lembram que ultimamente aí teve até um levantamento, o Corinthians ele tinha quase uma arrecadação de quase 1 milhão por jogo que não era declarado. Eram quase 8 mil ingressos que não entravam na contabilidade do clube. Por distribuição em camarote, cadeira que não era computado, ingresso de dirigente lá, conselheiro, a porra toda. Ingresso pra jogador. Isso foi levantado, Portugal. Isso aí não fui eu que falei, isso aí foi levantado lá dentro do clube. Quase 1 milhão por jogo. Que não entrava na bilheteria do clube. Que era aqueles ingressos vendidos no Parque São Jorge. Então, quanto mais gente competente tiver fora, é melhor pra quem não é competente. Fica confuso, né? E tem muitas vezes, Portugal, uma intenção que às vezes a gente não pode colocar aqui. Eu não gostaria de usar um termo escuso, porque eu acho que escuso cabe até uma acusação, né? Mas por exemplo, de burlar, é muito simples para as pessoas que muitas vezes não têm competência para estar em determinados setores, estão. Porque o Corinthians, Portugal, não sei se vocês chegaram a acompanhar também recentemente, uma matéria que sumiu o material esportivo do clube. Sim, 4 milhões em material esportivo. Um absurdo. Que a Nike tinha já destinado pro clube, e esse material estava sendo comercializado na internet. Aí você fala, mas como você sabe que era o material do clube que estava sendo comercializado? Pelo código de barra que tinha ali na etiqueta do negócio. Se quiser rastrear, rastreia. E sabiam que aquele material era destinado pros jogadores. Então, misteriosamente, ele sumiu do almoxerifado. Então vocês entendem? Vocês entendem, Ademir, quando eu falo a respeito de... Então, mas é que tá, quando eu falo a respeito de situações dentro do clube, que estão tirando pessoas que têm uma certa competência. Por exemplo, o Fabinho Soldado, não vou nem entrar no mérito se é competente, se não é. Ele fez boas contratações, como errou também, fato, mas eu tô me baseando numa declaração de alguém que estava trabalhando com ele, que era o médico do clube. O médico do clube não tinha obrigação nenhuma de defender o Fabinho Soldado e defendeu. E eu vi no programa do Neto, o Neto falar que ele melhorou as instalações, melhorou muita coisa de funcionalidade dentro do CT. Diz que ele melhorou. Não, mas Portugal, se amanhã aparecer uma denúncia, alguma coisa contra o Fabinho Soldado, eu também vou falar e vou meter o pau, porque eu não vivo o dia a dia, mas eu tô falando de uma pessoa que viveu o dia a dia, que era um médico, e elogiou o cara. Falando que esse cara tava sendo perseguido aí politicamente dentro do clube, porque alguém lá deve estar querendo pegar o lugar do cara.
Porque tem dirigentes ali dentro do clube, Sombra, que querem esse cargo estatutariamente, que tem ali uma determinação, que podem assumir. E depois que o Rubão saiu, ninguém mais assumiu. Deram os poderes pro cara. E você acha que não tem gente lá dentro? Que fala, eu preciso assumir porque eu vou revolucionar. Se eu entrar, eu vou melhorar tudo. Você vai ver, eu chuto a porta do vestiário. Exatamente. Desculpa, Raul, mano. Comigo esses caras vão correr. O leite da teta é doce. Eu vou dizer uma coisa, mano. Se você... É doce? É muito doce. Deve ser, porque os caras não soltam. Agora, eu vou falar um negócio pra você. Mano, se você sabe que é um desvio de material esportivo e sabe onde é que tá sendo comercializado e onde tá, e não chama a polícia, você é conivente. Eu tô esperando... O mano falou que sabe. Não, eu tô esperando Mano, até O senhor é conivente, seu mano. O senhor é conivente. Não ele. Não tô dizendo ele. Não tô dizendo que é da diretoria. Mas o senhor não disse que sabe onde que tava o material? O mano tá dizendo que Não, sabe. teve material aí que foi vendido até na internet, ô Quintino. Desviado, pô, lá dentro. Isso aí foi desviado, isso daí é fato. Inclusive, o responsável pelo almoxerifado do clube é o vice-presidente Armando Mendonça. E ele fala o quê? Não vi? Então, o Armando Mendonça até... Vice-presidente é o responsável? Ele é o responsável pelo almoxerifado. E coincidentemente, Sombra, por exemplo, as câmeras, elas que estavam ali fiscalizando a porta da onde é o almoxerifado... Não funcionava. Não funcionavam, porém, alguém deve ter esbarrado e ela estava apontando para outro lado. Ah, que pena. Naquele dia. Esses passarinhos. Vou te falar. Maurício, os passarinhos em São Paulo. Pois é. Beija-flores. Esses beija-flor. Olha, eles estão mal educados, viu? E outro dia que não funcionou, Sombra, lembra quando a torcida invadiu o CT, ameaçaram matar o Guerreiro, o Pato, lá todo mundo lá? Lembro. Também a câmera naquele momento não funcionou. Bateram no Guerreiro, bateram no Guerreiro. Por as notícias do Corinthians. Tá na cara, né, fiel? Tá na cara. Não adianta a gente achar que Fabinho Soldado traz gasto demais, salário é muito alto, ele não lida bem com o elenco. Tá na cara que eles querem tirar o Fabinho pra tomar o lugar dele. Foi assim com outro executivo aí que o Mano trouxe. Não conhecia, não acompanhava muito essa parte política do Corinthians nessa época, mas tá na cara que agora eles querem tirar o Fabinho. Por quê? Porque eles querem esse cargo. Diretor executivo do Corinthians, diretor executivo de futebol, é um dos maiores cargos dentro do Corinthians. O que o Rubão queria, quando o Augusto Melo se tornou presidente, era a promessa de que ele teria esse cargo. E foi o que aconteceu, né? Infelizmente, uma draga só trouxe desgraça para dentro do Corinthians. Uma delas é Matias Rojas. Tudo que aconteceu em relação a Matias Rojas, claro que Augusto Melo tem muita culpa, mas o Rubão ali foi o crucial. E a gente vê agora Fabinho Soldado fazendo sim um bom trabalho, mas os caras querem tirá-lo porque não estão nem aí pro Corinthians. Eles querem brigar em questão política por esse cargo, sabendo que já deve ter um grupinho lá que conversou, falou, a gente coloca você, mas colocando você também vai entregar um pouquinho da gente pra cá, um pouquinho da gente pra lá, vai entregar um pouquinho pra esse lado aqui também. Todo mundo ali da corja. Sabe quando tem um queijo no meio e fica todas as ratazanas em volta? Um vai ser aquele que vai comandar o queijo e entregar um pouquinho pra cada ratazana. Infelizmente o Corinthians é isso hoje. Que não aconteça. A gente sabe muito bem que em relação à Neoquímica Arena teve esses 8.000 lugares aí, que não eram computados, envolvendo lugares de arquibancada, cadeira cativa, camarote. 1 milhão por jogo é muita grana desviada dentro do Corinthians. Infelizmente, o país da impunidade, onde o senhor PT é que comanda, você acha que vai ter alguma coisa? Vamos ver aí, né, se esse caso do Andrés e do Willian tem andamento, referente ao Ministério Público, porque lá dentro do Corinthians é mais do mesmo, enquanto não tiver uma limpeza. Deixa a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre, e a sua expectativa para o jogo contra o Vitória. Timão que não vai ter Hugo Souza, que tem que se machucou, né? Machucou o ombro ali, esqueci a palavra agora, mas vai ficar essa partida fora. A expectativa é que volte na próxima partida. Vamos ver. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lô, até o próximo vídeo. Valeu!